Olá vocês, sejam bem-vindos ao nosso Jornal de Olho da Cidade. A todos vocês, sejam sempre aqui atenciosos às nossas entrevistas. Hoje, como vocês estão percebendo, estou sentado e, consequentemente, nós vamos ter uma entrevista e é um assunto muito interessante para todas as famílias, sem exceção. No caso em questão, nós vamos verificar uma ausência do poder público, envolvendo Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde. Vocês vão perceber que é um assunto que é uma secretaria jogando para outra, pertencendo ao mesmo governo, parece que elas não se conversam. Então nós vamos estar conversando agora com Fernanda Marcelino. Fernanda Marcelino, boa noite. Boa noite, coronel. Então nós vamos ter agora uma breve explicação para vocês conhecerem a Marcelina, falando sobre você, de onde que você é, como você mora e por que você está aqui hoje. Eu moro em Mogi Guaçu. Eu estou aqui hoje em busca dos direitos básicos da minha filha Manuela. Ela tem 10 anos hoje e ela está na 4ª série do ensino municipal. Só que eles não estão fornecendo auxiliares, né, de sala de aula e eu também preciso de uma profissional habilitada da parte da saúde. Por ela ser traqueostomizada, então ela tem algumas necessidades mais específicas. Marcela, para a gente já transmitir essa situação, para que o nosso público esteja sabendo o que está acontecendo, você disse hoje que sua filha tem 10 anos de idade, mas ela já está na escola já há muito tempo. Como que foi esse período, logo que ela entrou na escola, para chegar até a situação que está agora? Então, coronel, a situação já é desde a 1ª série, né? Então, há 4 anos atrás, eu já precisei ir atrás de auxiliares, porque eles não forneciam. Ela começou a 1ª série já quase no meio do ano, por conta disso. E, assim, desde então, desde a 1ª série dela, eu permaneço na escola para fazer os cuidados básicos dela. Para levar no banheiro, para acompanhar na alimentação. Por conta dos problemas de saúde dela, ela pode engasgar. E aí ela tem auxiliar, né, desde a 1ª série, porém, quando falta, eles pedem para eu não levar ela na escola. Só que a gente, assim, acaba ficando defasado nessa parte, porque ela é prejudicada, né? Então, se auxiliar falta, eles deveriam colocar alguém substituto no lugar e não pedir para eu não levar ela na escola. E assim, a gente permanece agora sem auxiliar nenhuma, porque a auxiliar dela foi desligada, né, do cargo. E agora, se eu quiser levar ela na escola, eu preciso permanecer dentro da sala de aula. Não tem ninguém para estar acompanhando ela. Então, além da acompanhante na área da saúde que eu necessito, agora a gente também tem que ficar dentro da sala de aula. Você tocou num assunto interessante, quer dizer que na 1ª série, eles não tinham auxiliares e você permanecia dentro da sala de aula, junto na classe com todas as crianças. Sim, e isso voltou a acontecer agora, né, nesse ano de 2026, pela falta de auxiliar, a gente tem que levar ela na escola e permanecer dentro da sala, senão não tem como estar deixando ela lá. Você recebeu algum treinamento de como se comportar dentro da sala de aula com relação aos outros alunos, caso algum aluno se aproximasse ou quisesse interagir com a sua filha? Não, eu não recebi nada. A orientação, na verdade, é de quando não tem auxiliar para ela, né, se ter alguma falta da auxiliar, é simplesmente para eu não levar ela. A escola, né, me manda mensagem para eu não levar ela na escola por falta de auxiliar. Só que mesmo assim, se ela tiver em condições de saúde boa, eu levo ela na escola e aí eu ou minha mãe precisa ficar dentro da sala de aula para ela poder acompanhar as atividades, porque ela sozinha na sala não consegue ficar. No seu caso, você não passou por nenhum treinamento e fizeram com que você permanecesse porque eles não tinham auxiliar. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: a sua filha ela tinha umas condições, necessidades específicas para ela, como você fala, na parte de saúde e também na parte educacional. Mas mesmo assim, você não recebeu nenhuma orientação da área escolar de como você se comportar dentro da escola em caso, por exemplo, de situações em que as crianças se dirigissem à sua filha de uma forma
Porque ela estava praticamente com alguns aparelhos em situações específicas dela. Não tinha nenhuma orientação nesse sentido? Não, da escola não recebi nenhuma orientação desse tipo. Você nos mencionou que quando ela foi passando de séries, teve momentos em que sua filha, a mais velha, permanecia dentro da escola. Ela teve a mesma situação? Nenhum treinamento, nenhuma orientação por parte da Secretaria de Educação? Não. Nesse período de 4 anos, né, que ela está na rede pública, revezou entre eu, a minha filha mais velha e a minha mãe de permanecer na escola. E a gente nunca, em nenhum momento, recebemos nenhum treinamento da parte educacional. A gente permanece lá pelos cuidados, né, que a gente quer que ela fique bem, então a gente permanece lá para garantir que ela tenha, né, esse momento de educação dela. Para vocês que estão agora nos assistindo, quero informar para vocês o seguinte: a filha dela nasceu totalmente saudável, sem nenhum problema de saúde. Porém, com o tempo, eu vou olhar aqui porque realmente eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia mesmo. Ela tem síndrome de Alzheimer, é isso mesmo? Isso. Síndrome de Alzheimer. E isso é um caso, não é somente raro, é muito raro. O último levantamento que foi feito, com essa síndrome, foi detectado 4 pessoas apenas no Brasil. Gostaríamos que não fosse nenhuma, a gente fala apenas, mas gostaria que não fosse nenhuma. Então, em razão disso, ela sempre foi traqueostomizada. Para quem não sabe, é aquela respiração pelo pescoço. Ela sempre foi? Faz 3 anos que ela tem um tumor, né, que é na parte respiratória dela, no sistema respiratório e no sistema gástrico. Então, aí, por conta desse tumor, é um tumor vascular, ele sangra, e aí ele, consequentemente, ela deu uma parada cardíaca nela, e aí, por isso, ela precisou fazer a traqueostomia. Então, faz 3 anos que ela é traqueostomizada, e por ela, né, ter toda a comorbidade, né, que envolve isso, ela tem que ter uns cuidados a mais na parte respiratória dela, tem que fazer a higienização dessa traqueostomia, tem que fazer a aspiração sempre que necessário. E o agravante é que, por conta do tumor, além de ter que limpar ali por conta de secreção natural da traqueostomia, também sai sangue, né? Agora vem a parte que nós vamos levar a conhecimento de vocês. Vou pegar aqui os relatórios para vocês saberem, para que todos tenham conhecimento, que eu sempre falo, nós vamos mostrar os relatórios para vocês. Ela entrou com pedido junto à Secretaria de Educação. É aí que eu quero falar para vocês um fato que é de uma secretaria não conversar com a outra. E eu estava olhando os relatórios, vou até folhear os relatórios junto com vocês. E aí eu vou mostrar para vocês os fatos que acontecem. Primeiro, nós temos um documento de fevereiro de 2005, está aqui o documento, é uma cópia, mas tem o documento original, assinado pela doutora Ana Maria Rimoli, praticamente falando, exigindo, que é na verdade o caso dela, precisando, olhe bem, a tela frisa bem isso, de um educador especial em tempo integral, além de um profissional de saúde capacitado para criança. Vou ler de novo. Um educador especial em tempo integral, além de profissional de saúde capacitado. Isso foi do ano passado. Este ano, de 27 de janeiro, o relatório médico assinado pelo Dr. Danilo Leite Lourenço. Documento assinado por um médico da saúde pública. Assim, que a filha dela, Manuela, não vou falar o nome completo, mas para vocês saberem, necessita de cuidados especializados de enfermagem na escola, devido
ser portadora de traqueostomia. A mesma necessita de aspiração frequente da traqueostomia, que deve ser realizado por profissional. No caso, em casa, é realizado pela mãe. E agora vem um fato interessante. Para não dizer trágico, eu vou usar o termo interessante. Esta é da escola Adirce Senedese Caveanha, do IP5. Assinado pela escola. Ela concorda plenamente, a escola relata que concorda plenamente com o que ela está pedindo. E aí depois os outros profissionais superiores à escola e agora um fato que aí vai. A escola oficiou a Secretaria da Saúde. E a Secretaria da Saúde informa que realmente ela precisa disso. Só que agora acontece um fato irritante, vergonhoso. A Secretaria da Educação não pode fazer o trabalho da Secretaria da Saúde, que é a parte de aspiração. E a Secretaria da Saúde não pode colocar o auxiliar para fazer essa aspiração, porque ela está dentro de uma unidade da Secretaria da Educação. A saúde, ela pode ir na sua casa cuidar dos pacientes. Isso chama unidade de saúde da família. Mas não pode ir numa escola, não pode ir em uma escola que é do município, sobre a administração municipal, porque é uma unidade escolar. Olha só que situação. Deixa eu só colocar uma coisa para vocês. Diante dessa situação que eu mostrei agora, que um concorda, o outro concorda, o que você, como mãe, como que você se sente no meio desse jogo de responsabilidades de cada uma das secretarias? Como que você, mãe, se sente com a sua filha nessa situação? Humilhada, né? Eu acho que eu resumo tudo isso em humilhação, porque... Falta de respeito, sim, claro. Sim, porque assim, você tem que brigar pelo mínimo, né, pelo direito, né, de uma criança, que o mínimo de uma criança é ir para a escola, né? E assim, eu tô pedindo que ela permaneça na escola e tenha o direito dela adquirido, né? E assim, é vergonhoso. Direito à educação. Sim, e é vergonhoso. Porque assim, eles pregam muito inclusão, mas assim, de inclusão não tem nada. Porque para minha filha mesmo, eles falam lá na escola que ela participa de um projeto de inclusão, que é esse projeto aí das monitoras, né? Mas assim, o projeto é de inclusão, mas para minha filha ser inclusa na escola, eu preciso permanecer. Então, se eu não estiver presente na escola, ela não tem inclusão nenhuma. Então, ela é inclusa se eu estiver lá. Se eu não estiver, não tem inclusão. Então, assim, é uma coisa vergonhosa, né? É muita humilhação demais você ter que brigar por uma coisa mínima de direito, né? Então, assim, eu resumo isso em humilhação mesmo. E um fato aí, que nesse caso requer uma atenção, inclusive eles quiseram transferir a sua filha para pai. Eles querem, né, a escola me sugeriu de colocar ela na PAI, pois lá tem uma enfermeira, né, para fazer as aspiração. Só que isso não é viável, porque como ela já desenvolveu nesses 4 anos de escola, né, por conta das terapias também que ela faz fora da escola, né, a psicopedagoga que ajuda muito nessa parte. Então, assim, se eu colocar ela lá, ela vai regredir tudo que ela já desenvolveu nesses 4 anos, né? Então, eles não estão pensando, assim, na parte educacional dela. Estão pensando em se livrar do problema. Eles estão pensando em tirar ela dali para acabar a situação. E isso não é viável, porque eu estou pensando na parte educacional dela. Então, assim, ali é um ambiente que ela já acostumou, que ela está adaptada. Então, assim, eles que têm que fornecer o mínimo básico
para poder permanecer na escola com segurança e dignidade, né? Por ela ter a traqueostomia e precisar de aspiração constante, porque é aquela história, ela não consegue eliminar pela traqueostomia, por exemplo, muco, alguma coisa assim. Sim, aí tem que fazer aspiração. Tem que fazer aspiração. Mas eu pergunto, quando você está fazendo isso, você tem um ambiente específico para fazer isso? Não, também. Aí eu também solicitei, eles também falaram que não tem como, por ser um ambiente hospitalar, não é um ambiente hospitalar, então não tem como eles montarem assim um ambiente que seja para isso. Só que assim, eu só estava pedindo um espaço, pode ser um espaço pequeno, mas que seja adequado. Seja um espaço limpo, com tomada, que tenha uma maca, porque ela usa fralda, então eu queria uma maca para poder trocar ela ali. Porque assim, quando é necessário fazer a troca da fralda, eu preciso estar levando ela no banheiro e eu dou um jeito ali de trocar ela em pé no banheiro, sabe? Fechadinho ali. Então assim, eu queria um local adaptado, né? Que tenha um ambiente seguro ali para ela e que ninguém fique vendo. Porque as aspirações que a gente faz é feita na biblioteca, com alunos olhando. Peraí, Então, na assim, biblioteca? Na frente biblioteca de de todo mundo. No meio dos livros ali, a gente coloca a cadeira, puxa, senta ela, puxa ali na tomada. E quando sai sangue, alguma coisa assim que foge da rotina? Porque por conta do tumor, quando ela tosse muito, ele sangra. Então, sai sangue pela traqueostomia dela, né? Então, assim, todo mundo em volta fica olhando, assustado. Então, é constrangedor para ela, que está passando ali, né, naquela situação. E as pessoas em volta também ficam olhando, assim, com ar de repúdio, né? Porque eles não sabem o que é, né? Então, eles ficam com medo também. As crianças que estão ali na biblioteca ficam tudo com medo olhando. Em vez de ser um processo de inclusão, passa a ser um de exclusão? Não tem inclusão, né? É falsa inclusão, não existe inclusão nenhuma. Não existe inclusão. Porque, como eu falei, para ela ser inclusa na escola, eu preciso permanecer. Se eu não for na escola, ela também não vai, porque assim eles querem, né, que ela não vá, e aí não tem inclusão, não existe inclusão. Ela tem forma de contactar com as outras crianças? Interagir com as outras crianças? Ela é bem reservada, mas ela interage assim, ela tem a possibilidade, ela pode conversar, ela pode ter contato com outras crianças, só que ela precisa de supervisão para que seja seguro, né? Para que ninguém, por conta dela ser menorzinha, para ninguém esbarrar nela, derrubar ela, mas ela tem... Mas deixa eu explicar, por que não vai para pai neste caso? Qual o motivo real por que ela não vai para a pai? É que ela não tem nenhum problema psico, assim, a parte mental dela é preservada. Mas na pai tem uma escola que pode dar esse desenvolvimento para ela? Então, eles trabalham com outro tipo, né? Eu não conheço muito lá, mas é mais para quem tem problemas cognitivos mesmo. Eles trabalham... Não é o caso dela? Não é o caso dela. A parte mental dela é preservada. Então, assim, se ela tivesse um acompanhamento, assim, educacional específico, mais adaptado para ela aprende. Então, é em razão do problema cognitivo dela, pelo qual ela não vai para a pai? Não, é que ela não tem nenhum problema cognitivo, por esse motivo que ela não vai na PAI. O problema dela é mais físico. A parte cognitiva dela é preservada, então por isso que ela não se enquadra na PAI. Então aí nós temos uma situação, ela não vai para a PAI porque ela não tem problema cognitivo. Isso. Ela, na verdade, podemos dizer que ela, se não fosse em razão da traqueostomia e do tumor, seria uma criança normal para a escola. Isso. O problema é que, no caso aí, a PAI é aquela que necessita de auxiliares específicos na área, Isso. que quem não tem a situação... algum problema neurológico. Esse é o no caso, ela não tem problema neurológico. Ela não tem problema neurológico. Não, é a parte física mesmo. E na escola, eles não conseguem manter o mínimo de adaptação para que ela continue... não tem o mínimo que seria uma auxiliar, né? Para poder acompanhar ela nas atividades, ajudar ela ali a fazer, né? As atividades. Já aconteceu de auxiliar copiar a matéria da lousa no caderninho dela. Então, aí eu cheguei em casa e falei, mas por que essa letra está aqui? É porque não ia dar tempo de eu terminar, a professora copiou para mim. Então, assim, não é para copiar para ela, é para ajudar ela a copiar e não fazer por ela. Então, assim, é falta de preparo, entendeu? As monitoras não têm preparo educacional para isso. São monitoras e não pessoas da educação mesmo. Quando você colocou isso nas redes sociais, porque você levou isso a conhecimento público, você percebeu outras mães com casos semelhantes ou algo que chamasse mais a atenção?
Ah, apareceu algumas mães falando de situações assim. Muitas falaram que só judicial para conseguir o mínimo, o básico, assim, que mesmo sendo direito, né, o direito mínimo de uma criança, elas falam que só judicial, que foi assim com elas, que tem que... É só judicial. Então, assim, eu achei um absurdo isso, né? Outros casos semelhantes que você possa, não precisa dizer nomes, mas que você possa relatar para mim que chegou ao seu conhecimento. Eu já ouvi também casos de que auxiliar bateu na criança, beliscou a criança. E assim, não acontece nada com eles, né? Porque daí acaba que a gente não vê nada, aí ninguém fala nada, a escola não vai admitir que aconteceu isso, mas a criança conta. E agora que eu quero falar para vocês, seria mais chocante ainda. O relatório do próprio secretário da Educação. O secretário da Educação, ele menciona, vou ler no relatório dele, a lei número 13.146 de 2015, que é a lei de inclusão. Ele menciona o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele menciona a resolução do COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, uma portaria que diz que é competência exclusiva de profissionais de enfermagem devidamente habilitados. Ele mesmo está relatando. Então, vamos continuar o relatório dele. Opa, peguei a folha errada. Desculpe. Ressaltamos que, embora a Secretaria Municipal de Saúde, olhe bem, ressaltamos que, embora a Secretaria Municipal de Saúde tenha se colocado à disposição para capacitar a equipe escolar de um treinamento proposto, destina-se exclusivamente a manejos de eventuais intercorrências emergenciais e imprevisíveis. Concordo com você, secretário. Mas vamos pensar de uma forma, agora, no caso dela, como mãe. Secretário, você é pai? Você tem filhos? Para tomar uma decisão como essa, não lhe conheço a sua vida particular, mas eu tenho certeza que você não deve ser pai. Você não deve ter filhos, para se colocar no lugar de uma mãe. Então, secretário, quando a gente faz um documento, nós não podemos nos ater à frieza da lei. Nós temos que ir além. Nós não estamos trabalhando na vacância de uma lei, mas nós estamos trabalhando na situação excepcional. No caso em questão, os profissionais da educação não podem fazer o serviço, que seria desvio de função. A Secretaria da Saúde, ela tem as suas unidades de saúde da família, unidade de saúde da família, para atender a família em casa. Se ela pode atender em casa, por que ela não atende na escola? Não é um caso de desculpas? Então, nós temos que repensar algumas situações. No caso agora em questão, você já procurou a justiça? Então, eu consegui uma advogada pela OAB, agora eu estou aguardando, né, ela dar conclusão no processo para ela poder fazer essa solicitação. E agora, como que fica? A justiça, com toda certeza, vai atender os anseios da mãe, porque ela tem a lei de inclusão e ela tem todas as resoluções. Como que a secretaria vai fazer frente a uma decisão judicial? Vai afrontar a decisão judicial? Vai negar prestar esse auxílio e esse atendimento? Se é um problema que já pode ser pensado no futuro. Vamos esperar a decisão judicial?
E até a decisão ela faz como, né? Aí ela não vai na escola, ela fica esperando. E até a decisão, ela não é um ser humano? É, então. Ela não tem seus direitos respeitados? É aquilo que eu sempre falo nos nossos jornais. Cria-se desculpas, desculpas e desculpas. E é o que eu falo, a população não quer milagre, a população quer respeito, só quer ser respeitada. Como ela mesma disse, você falou que isso se sente humilhada. Uhum. E nós agora, como que a gente se sente? Como que nós vamos nos sentirmos agora frente a essa situação? Nós já mostramos aqui para vocês uma criança autista que foi praticamente contida com uma professora que ficou sobre ela na escola. No caso em questão agora, ela está precisando de uma atenção mais especial, um local para que ela possa ter, vamos dizer assim, seus primeiros atendimentos, que é o caso da traqueostomia, da troca de fralda. Imaginou fazer a troca de fralda dela na frente de outras crianças? Ah, mas o banheiro não é adaptado. Tem o fraldário. Fraldário é para crianças. Você consegue colocar uma criança de 10 anos sobre aquela pedra? A gente tem que se colocar no lugar da família, no lugar em que ela se encontra. E fica aqui então nosso questionamento. Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde. Não está na hora de sentar e conversar? Estão se falando de arrecadar dinheiros, SUS paulista, mas a população aqui embaixo precisa de atendimento. Não é buscar dinheiro e depois a saúde fica-se como está. Temos que repensar agora educação e repensar saúde, pois nossas crianças precisam e carecem. Gostaria agora que você fizesse uma explanação final para nós encerrarmos a nossa entrevista. Então, eu só queria o direito básico dela, né, que ela possa ir para a escola normalmente, como outras crianças, e que ela consiga acompanhar, né, tendo esse cuidado, né. Eu falo que eu só estou pedindo um cuidado a mais, né, para ela poder permanecer lá com segurança e dignidade, né, tendo o direito dela preservado. É humilhante. São coisas que a gente vê e não imagina. Por isso que a gente fala para vocês, se nós não trouxermos esses casos aqui para vocês, como que fica? Então, gostaríamos de aguardar agora a comunicação da Secretaria da Educação e da Secretaria da Saúde para uma pergunta apenas. Será que é impossível sentar e conversar e encontrar uma solução? Não, a solução que eu digo não é fazer um decreto e criar uma comissão para estudos. Não, porque quem faz comissão não quer resolver o problema. É simplesmente sentar e resolver. Nós temos a unidade de saúde da família que tem profissionais que atendem em casa. Se não tem quantidade suficiente, contrate. Então, isso não é desculpa. E a escola, ter um local adaptado, toda escola tem uma salinha, já estou dizendo, uma salinha que pode preencher todas essas necessidades da mãe. E assim, então, obrigado por ter vindo. Obrigada, coronel. Gostaríamos agora que você encaminhe sua sugestão sobre como está esse comportamento, tanto da Secretaria da Educação quanto da Secretaria da Saúde, envolvendo essas situações de crianças. E se você, porventura, tiver um fato muito semelhante, por gentileza, logo aqui embaixo, ó, você tem o nosso QR Code, envie a sua mensagem para que a gente possa receber e trazer aqui as suas reivindicações a todo mundo. Obrigado, Fernanda, por ter comparecido aqui. Desejamos tudo de bom para a Manuela, que ela possa ter todos esses direitos atendidos, e vamos aguardar, então, a Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde. E assim vamos encerrar o nosso jornal de hoje, agradecendo a todos vocês, sua audiência, sua participação.
seu carinho por estar aqui nos assistindo todos os dias e vendo a súplica da mãe querendo o melhor para sua filha Manuela. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã.